Pai querido, Pai amado, oh Jesus, obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, Jesus. Oh Deus, eu te peço, seja conosco nesse momento, Pai querido. Também te peço, Senhor, guarda a Gladys, guarda a Márcia, a Marilei, Senhor, a Letícia, que não puderam estar aqui, Senhor. Guarda a vida dela, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Também te peço, Senhor, essa noite, Senhor, usa a Andréia, conforme o teu querer, Senhor. Que ela seja um instrumento, um vaso nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus. Amém. Aí eu já abri. Já abriu, né? Uhum. Ai, meu Deus. Qual é o endereço? Quando a gente iniciou... Qual o endereço? Qual? Da palavra. Da Ah, tá, palavra. não passei ainda, né? Já vou passar. Até deixa a pregadora nervosa. Mas tu falou... Não, eu abri qualquer eu abri, mas eu não uma. falei ainda. Ah, tá. Quando a gente iniciou, né, os encontrinhos, era para que cada uma levasse a palavra de acordo com aquilo que Deus fosse fazendo na sua vida, né? E assim foi, né? Cada uma contando um testemunho, aquelas coisas e tal. E no ano passado, quando foi uma das vezes que eu falei, eu testemunhei sobre eu ir para Jesus, eu aceitar a Jesus Cristo, né? E eu aceitei, já tem 6 anos que eu fui lá na frente, Senhor, eu confesso que eu te aceito, né, e tal. E já tem 6 anos que aconteceu isso. Só que agora, esse ano de 2023, o Senhor, ele me encurralou. Eu falo isso. Porque chegou um momento que ele chegou pra mim, eu falo assim, não foi um confronto entre uma pregação, não foi um confronto de uma palavra dita, não. Tipo, o Senhor, ele foi me encurralando e eu fui sentindo. Tipo assim, ó, Andréia, quando você veio pra mim, você veio por um favor. Você tava numa situação que você falou, Senhor, se o Senhor não me socorrer, ninguém vai mais me socorrer. Eu fui lá, eu estendi a mão sobre você, eu te socorri, eu concretizei o desejo do teu coração, a tua família tá toda restaurada e eu? Onde é que eu tô nesse lugar? Então eu tive esse confronto, né? E eu comecei assim, me questionar, né? Foi logo que eu saí da loja que eu tava trabalhando em março. Eu penso assim que parece que faz tanto tempo, mas não tem nem 3 meses, isso tudo. E ele começou a me confrontar nesse sentido, né? Que, tipo assim, você vai na igreja, você ora, você toma santa ceia, você fica lá, mas cadê o amor por mim, né? Esse foi o questionamento do Senhor na minha vida. E tudo isso foi começando, esse tipo de questionamento. Até que eu comecei a fazer um devocional, A Mulher Sábia Edifica a Sua Casa. Então ali foi uma direção dele, porque eu já tinha esse devocional há muito tempo no celular ali. Eu tinha aquele devocional, mas eu nunca tinha feito. E aí eu comecei a fazer aquele devocional. E através desse devocional, o Senhor, ele foi falando comigo. E eu digo assim, ó, pra vocês que eu aceitei a Jesus, eu voltei pra Jesus aqui dentro de casa, sozinha, só eu e ele. Eu falei, não, Jesus, eu te aceito. E agora, o que eu vou fazer? E aí o Senhor começou a trabalhar novamente. Eu fiz a imersão que teve da Voe lá na sede, né? A imersão, ela foi um divisor de águas, era algo assim que eu não ia participar, mas que eu fui presenteada, né, com o ingresso para ir, e eu acabei indo. Então foi um divisor de águas, e a imersão, ela mexeu muito comigo. Tipo assim, virou toda a minha vida de cabeça pro ar, mas a minha vida, que eu digo assim, a minha vida com Cristo, com Ele. Eu comecei a ver, comecei a enxergar, começou a cair as vendas, e eu comecei a ver outras coisas, e eu falei assim, e uma das mensagens que mexeu muito comigo lá, é lá em João 6:38, que é quando fala que Jesus desceu do céu para fazer a vontade do Pai. E será que eu tô fazendo a vontade do Pai aqui? Então eu vi naquilo ali que se eu tô aqui e se eu não viver isso aqui, para que eu vou viver? Então abriu a minha mente para essa realidade da minha vida com Cristo. E depois eu comecei a ler, eu digo assim, ó, que o Senhor, ele foi me direcionando na palavra. Depois veio lá em Coríntios, 2 Coríntios 5:17, que se nós estamos em Cristo, a gente tem que viver conforme diz a palavra dele, né?
Depois veio um outro versículo para mim, Tiago 2:9, que é onde Jesus fala que a gente não deve fazer acepção das pessoas. Eu até falei, Senhor, mas eu não faço. Eu não tenho esse olhar diferente, independente da pessoa, né? Aí depois também veio um outro versículo para mim, 1 Coríntios, porque daí o que acontece? Você vai para Cristo, essa é a minha experiência. Você vai e você se sente muito forte. E o Senhor me deu um outro versículo lá em 1 Coríntios 10:12. Que cuidado daquele que está em pé para que não caia. Tipo assim, não é porque agora você vai fazer isso que daqui a pouco você não possa, né, errar, não possa acontecer alguma coisa. Então, e depois veio mais um outro versículo para mim. Salmos 103:14. Que o Senhor, ele sempre vai nos lembrar quem nós somos, de onde que nós viemos. Então, assim, eu tive um confronto com o próprio Deus, eu falo, porque ele foi me direcionando, né? E uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês, além disso, de tudo isso, dessa experiência que eu tive com ele, foi assim, ó, sobre a minha vida, a minha família, por exemplo. Amor, eu posso te pedir uma coisa? Pode. Você tá correndo, eu não consegui nem assimilar nenhum dos versículos que você passou. Mas depois eu passo lá no grupo, eu coloco lá pra ir pra colocar, pra depois você conseguir olhar. Quer a caneta? Tem. Uma das coisas que o Senhor fez na minha vida foi assim, ó. Numa segunda-feira eu levantei e aí eu falei assim, porque hoje eu vou ler a palavra, porque eu vou orar, porque eu vou isso. Naquela euforia, sabe, daquilo que você vai vivendo. E o Senhor falou assim, ó, peraí, não vai fazer nada disso. Daí eu falei assim, não, coisa da minha cabeça. Não vai fazer nada disso. Como a gente tá conversando aqui, eu dentro de casa, conversando com o Senhor. Ele falou assim, ó, você vai cuidar da tua casa, você vai cuidar do teu marido, você vai cuidar da tua filha, você vai fazer tudo o que uma mulher cristã tem que fazer. Tudo que eu quero que você, como filha, faça. Primeiro vai identificar qual é o teu ministério, o que você tem que fazer. Então, assim, a gente costuma dizer assim, eu limpo a casa porque, né, muitas vezes, eu sou obrigada a limpar a casa. Eu tenho que limpar, tenho que fazer comida porque eu preciso sustentar a minha família. Mas não é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu e tantas outras mulheres. E o Senhor falou assim, não, você precisa gostar. Isso aqui é o teu primeiro ministério. Se você não amar isso, não tem como eu te dar outras coisas. Se você não amar primeiro a tua casa, e eu aqui dentro de casa numa segunda-feira bem doida aqui, né? Eu falei, Senhor, mas, né, eu vou ter que fazer. Não, vai ter que amar tudo isso aqui primeiro, para depois eu poder fazer outras coisas pra tua vida. E eu fiz. Eu falei, já que o Senhor quer assim, então, e assim vai ser. E tem sido assim. Então, hoje, quando eu limpo a minha casa, quando eu faço a comida, quando eu faço o serviço doméstico, do lar, da mulher, é dentro daquilo que o Senhor diz que nós temos que ser. Cuidar da casa primeiro. É o primeiro de tudo. Porque se a gente não fizer isso correto, ele não vai fazer outras coisas. E aí eu falei, então eu vou fazer o que o Senhor tá mandando. E eu fiz. Sabe? Fiz aquilo ali com amor, fiz com carinho e no decorrer dos dias eu pude ver a reação do Ricardo chegando em casa. Ai, que casa cheirosa, ai, que ambiente de paz. Eu consegui ver isso nele. Eu falei, eu tô no caminho certo. E é aquilo assim, o Senhor, ele nos exorta, ele nos chama a nossa atenção, mas é com amor, é ele mostrando que você precisa cuidar daquilo ali, né? E teve uma outra situação que eu vivi também com o Senhor. Quem é que tem caixa de gordura em casa? Todo mundo tem, né? Mas quem é que tem coragem de limpar uma caixa de gordura? Mulher. A gente não tem coragem, né? Era mais fácil eu dizer assim, fulano, né? Vou pagar aqui pra ti, tu vai lá e limpa a minha caixa. Porque no outro dia, depois disso, todo esse processo, no outro dia eu falei assim, então tá, agora eu já cuidei da casa, agora eu já vou saber, eu já sei o que tenho que fazer, agora eu vou começar a estudar, agora eu vou começar a ler a palavra, eu quero aprender, quero orar. O Senhor falou assim, não, agora você não vai limpar, você vai descer e você vai limpar toda aquela caixa de gordura lá embaixo. Eu falei, não vai limpar. Você não quer ser transformada? Você não quer mudar? Você não quer seguir a Cristo? Você não quer isso? Você não quer... Quer ou não quer? Quero.
Então você vai limpar. E eu desci, e eu vou falar pra vocês que eu rodei aquela caixa, ó, 1 hora quase ali. Eu falei, não consigo abrir. Eu falei, não, você vai conseguir abrir. E eu fiquei em volta. Então é uma experiência que eu tive de aceitar Jesus Cristo e querer passar pela transformação, querer mudar. E não vou dizer que eu mudei, porque a gente é um processo, é todos os dias a gente tem que estar buscando ser melhor, né? E aí eu fui naquela caixa e eu consegui abrir, e quando eu abri ela tinha muita barata lá dentro. Jesus. Muita barata. E eu olhei bem para aquela situação ali, e aí eu falei, Betina, joga o veneno lá de cima. Era um frasco que eu tinha comprado até para colocar. E aí eu botei aquele veneno, falei, essas baratas vão morrer, daí eu vou conseguir limpar, né? Aí fiquei um tempão ali, nada de barata morrer. Falei, ai meu Deus, e aqueles bichos saindo, e eu botava eles de volta pra dentro, assim, com o chinelo, e fiquei naquela luta. E o Senhor, ele sabia o que ele estava fazendo, ele estava me tratando ali, sabe? Em volta daquela caixa de gordura. Até que eu olhei assim no frasco, daí dizia assim, elas morrerão após 48 horas. Eu falei, ai Deus, e agora o que eu faço? Aí lá fui eu com spray, né? Peguei aquele spray, comecei a matar aquelas baratas. E elas começaram a morrer, e daí subiam e caíam, e assim foi, e eu limpei aquilo ali. E era uma gordura cinza, e tava cheio de furo. E daí quanto mais veneno eu jogava, mais elas iam pra fora, né? As filhotinhos, tudo que era tipo, tudo que era tamanho. E daí eu falei, meu Deus, Senhor, e olha, foi uma luta naquele dia, mas eu limpei. Aí eu limpei, lavei tudo a calçada, ajeitei tudo, né? E depois comecei a enrolar a mangueira. E eu falei assim, Senhor, qual o objetivo de eu limpar aquela caixa? Né? Tipo, já limpei e tal. E o Espírito Santo, assim, como a gente tá aqui, ele falou, você olhou pra caixa? Você viu o que tinha lá dentro? Eu falei, olhei. Você viu aquela cor cinza, aquele lodo cinza? Eu falei, olhei, Senhor, eu vi. Então, aquilo ali representa a tua massa cinzenta. Teu cérebro representa. Você viu os bichos que tinha lá? Tu viu tudo aquilo ali? Vi, Senhor. Aquilo ali é para você saber o que você anda alimentando o teu cérebro. Que tipo de alimento que você leva para tua cabeça. Aquilo ali representa isso. Você entendeu agora? E aí você começa a pensar em tudo. Porque tinha bicho de tudo quanto é tamanho. Então você começa a pensar em várias situações da tua vida, que é tipo várias situações que acontecem do problema menor até o maior. Falei, tá bom, Senhor, então eu vou tentar mudar, né? Eu vou começar a fazer outras coisas. E aí continuei enrolando a mangueira. Aí daqui a pouco ele assim, e o cheiro, você sentiu? Daí eu até olhei assim pro céu e falei assim, Senhor, que catinga aquilo ali. Falei assim, né? E o Senhor falou, pois é. Se você alimentar o teu cérebro do jeito que você continua alimentando e com pessoas, é esse cheiro que o Pai sente das pessoas na terra quando chega no céu, quando chega nas narinas do Pai. Quando falou narinas, eu falei, meu Deus, só pode ser Deus, porque eu não ia tirar essa palavra de nenhum outro lugar. Então ele falou, ele ministrou aquilo ali no meu coração, o que eu estava fazendo com a minha vida. Então por isso que eu falo, o confronto não foi com pessoas, foi o próprio Deus falando, Andréia, ou você muda, ou você me segue de verdade, ou as coisas nunca vão acontecer. Você sempre vai ficar nessa vida que a gente tem, né? Ai, porque isso não deu certo. Ai, por que aquilo não resolveu? Porque ele ensina que é pra gente entregar tudo pra ele, todas as aflições, né? Todos os nossos problemas. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é isso, essa experiência, essa minha conversão de verdade com Jesus, com Deus, conhecendo Ele, sabendo quem eu sou de verdade hoje, porque Ele falou, tu és a minha filha, muito antes do teu marido, da tua mãe, do teu bisavô, da tua avó, muito antes disso tudo, tu és a minha filha, né? E eu quero a tua obediência. E não é, e assim, ó, gente, não é fácil, porque você tem que se negar de verdade. Às vezes tem situações que aparecem que você fala assim, ai, foi Deus que mandou. Não, não foi Deus que mandou. Porque Deus, ele vai sinalizar quando é, quando não é, quando realmente
É ele que tá na direção, só que ele só vai dirigir quando a gente se entregar assim, ó, de verdade. E aí eu penso assim, ó, todas nós aqui, né, a gente cresce dentro da igreja ou se converte depois. Que tipo de cristãs que a gente é dentro da igreja? A gente tá lá por favores? Eu falo por mim, eu tava lá por um favor. Se Jesus voltasse ano passado, por exemplo, ou 3 meses atrás, acho que eu ia subir? Jamais, não ia passar nem perto, né? Porque eu tava lá dentro por favores do Senhor, e não é isso que Ele quer, porque os favores que a gente, né, que eu falo, Ele vai realizar depois na nossa vida, tudo que a gente quiser, mas a gente tem que fazer uma entrega real, e essa entrega que eu fiz, eu quero expandir para outras mulheres, eu quero falar para outras, eu quero que elas entendam, mesmo as mulheres que estão dentro da igreja. Às vezes a gente brinca, né, ai, crente não é fácil, mas será que a gente é fácil para Deus? Como que a gente é para Ele? Então é isso que eu quero que outras mulheres sintam o que eu senti, que elas possam viver isso. Tipo assim, ó, vai orar, vai buscar o Senhor, que eu duvido que Ele não vai fazer. Ele vai fazer. Se tu se entregar de verdade, falar, Senhor, eu tô aqui. É difícil às vezes você dizer assim, não, eu não quero fazer isso, mas uma direção, pedindo uma direção do Senhor. E eu digo assim, o Senhor, Ele foi foi colocando, quando eu entrei na loja para trabalhar, eu pensei, ai, agora eu tô numa loja, agora isso, agora aquilo. Não, era só um tratamento do Senhor ali na minha vida. Quando eu saí de lá, Ele me mostrou por que eu fui trabalhar lá, sabe? Então Ele falou, eu precisava desse tempo, te cortar de muitas coisas para você enxergar que tu precisava se relacionar comigo. Porque eu só queria saber o quê? Trabalhar, cuidar da minha costura, cuidar do ateliê, não cuidava nem da minha casa, vamos dizer assim, com amor. Claro que a gente não deixa, né, ficar sujo, coisa, mas eu não cuidava como eu cuido hoje. Hoje eu tenho a preocupação maior com a casa. E aí depois eu venho naquele exemplo, né, da Joquebede. Qual foi a função dela? Cuidar da família dela, proteger o Moisés. E o Senhor fez todo o resto. Então é isso que a gente tem que fazer, independente do tamanho da nossa família. Às vezes a gente tem que questionar o Senhor. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo? Senhor, me dá uma direção. Eu quero que o Senhor me dirija. E é isso que eu tenho feito. E querendo ou não, o Senhor, Ele vai nos, sabe? Todo dia eu falo, Senhor, tira mais um pouco do barro hoje. Dá mais uma moldada em mim hoje. Vê se tem mais alguma coisa que eu quero tirar. E a minha oração não tem sido assim, ó, Senhor, abençoa a vida da fulana, abençoa o Beltrano, Senhor, não sei o que o fulano. Não tem sido, Senhor, sonda o meu coração, muda a mim, eu quero que o Senhor me mude, eu quero que o Senhor me transforme. Porque eu vejo que conforme eu vou mudando, as pessoas em minha volta, elas mudam também, elas vão tendo outro olhar, vão tentando, olhando até pra mim, né, olhando diferente. Tipo, igual eu já ouvi assim, eu não esperava essa atitude de você. Eu não esperava isso de ti. Porque não é eu. Eu, Andréia Carnal, jamais ia limpar uma caixa, jamais ia ficar na posição como eles dizem, lave a louça louvando e com amor. É fato. É de Deus isso. Não é uma coisa que é só pra gente fazer, que foi o homem que inventou. Não, foi Deus que deixou. E é verdade isso. Então eu tenho vivido essa verdade, eu quero expandir essa verdade para outras mulheres, quero que elas entendam quem não, porque tem muita gente que deve ter esse mesmo sentimento, não é possível que é só eu. Acredito que deve ter muitas mulheres que estão na igreja, muitas famílias, às vezes porque foi lá para a igreja por uma situação financeira, Deus pela misericórdia abençoa, como eu, casamento destruído, o Senhor abençoa, mas não estava lá por causa do amor de Deus, estava lá por causa de um favor. Então eu quero que as pessoas saibam, mas é aquilo, primeiro eu, Senhor, eu quero que o Senhor me mude, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero que o Senhor sonhe meu coração todos os dias, que o Senhor me corrija, e Ele corrige, porque às vezes quando tu abre a boca pra falar uma coisa, fica quieta. A oração que eu li, um salmo lá, não lembro qual que é o salmo, mas é Davi, que ele fala, Senhor, coloca um anjo na minha boca. Senhor, coloca um anjo na minha boca, que eu não saia falando besteira. Freia a minha língua, Senhor. Sabe? Eu tenho feito isso. E Ele vai fazendo. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. É uma experiência que eu tô tendo de conversão.
de aceitar Jesus de verdade, como que ele é. E eu tenho uns outros versículos aqui, depois eu vou postar lá no grupo, mas por exemplo assim, ó, Romanos 12:2, diz que não é pra gente se conformar com a terra, com as coisas aqui, né? Com as coisas desse mundo, porque a nossa vida não é aqui. Teve uma frase do pastor Paulo Mazarém, quando ele falou assim, ó, que nós somos seres espirituais vivendo uma vida terrena, tendo uma experiência humana. Então eu penso assim, ó, se nós somos um ser espiritual, se nós temos uma alma, aqui deve estar Deus e aqui deve estar o diabo. E aqui Deus está batendo nas nossas portas, na minha, de todo mundo. Eu quero entrar, eu quero fazer o melhor para ti. E aqui está o diabo invadindo a nossa alma, invadindo. Então assim, existe a guerra espiritual. E quando a gente sair desse corpo, que a gente morrer, o que a gente vai apresentar lá do outro lado? A gente vai se apresentar para Deus ou a gente vai se apresentar para o diabo? Porque é fato, tá na Bíblia. Então, tipo assim, ó, caiu uma venda dos meus olhos. Eu comecei a ver, eu falei assim, Senhor, eu não quero essa vida que eu tinha, eu quero outra vida. Que é onde a gente consegue ter, daí vai ser lá em Coríntios, que depois eu vou postar lá, que é o discernimento espiritual. O que você quer para a tua vida, né? Devemos ter a mente em Cristo, né? Que ele é o ser supremo. Que ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo de vida. Então é ele que a gente tem que seguir, ter a vida renovada, ser regenerada pelo Espírito Santo, viver uma vida espiritual em Deus de verdade. Depois tem uma outra, que eu li em Filipenses também, onde diz que a cruz é o objetivo da nossa fé, pois ela dá liberdade ao Espírito Santo para nos ajudar. Então, se Deus mandou Jesus, ele fez a vontade do Pai, por que nós não vamos fazer? Igual eu escutei um negócio, é muito fácil a gente querer fazer outras coisas, né? Obedecer a coach para emagrecer, seguir as regras da mentoria não sei das quantas. É muito fácil a gente querer ouvir o homem e querer obedecer aquilo ali para ser rico, para ter prosperidade financeira, mas é difícil a gente obedecer a Deus, que ele vai nos dar a vida eterna. Para quem que a gente vai se apresentar no mundo espiritual? Qual que é o segredo da nossa vitória em Cristo? É permanecer no Senhor e ele vai permanecer em nós. Então é isso que eu quero que outras mulheres tenham, sabe? Que elas aprendam isso. Que a gente precisa viver esse verdadeiro evangelho. E assim, ó, às vezes eu pensava assim, é difícil ser crente, é difícil. Não é difícil. Falei, Senhor, bota um anjo na minha boca, controla a minha língua, controla os meus lábios e tá lá o anjo. Eu tenho certeza que ele tá no mundo espiritual aqui, ó, afiando a minha boca ali, dizendo assim, não vai dar nada, fica quieta que eu corto a tua língua. Então assim, ó, era essa experiência que eu queria passar pra vocês, que eu gostaria de passar aqui. Esse foi o objetivo quando a gente começou, né? O grupo. Trazer outras mulheres, mostrar pra elas esse amor, fazer com que elas queiram ter a sede desse amor, dessa vida, porque às vezes precisa de paz, tranquilidade no lar, e não tem, é só Deus que vai trazer. Hoje ainda eu ouvi um testemunho da filha do Silvio. O objetivo é de trazer essas mulheres e de a gente também crescer na palavra, a gente ter aprendizagem, de ter crescimento, de buscar mais da palavra de Deus, de apresentar essa palavra de uma maneira com crescimento, com maturidade, e transmitir desse amor de Deus, dessa palavra para as mulheres que estão na igreja e as que não estão também. As que não estão também, principalmente, né? Eu li uma frase, eu acho que eu li na Bíblia, que a gente, eu acho que era mais ou menos isso, até vou corrigir depois passar lá. Mas assim, ó, Deus vai requerer mais da gente por uma alma que a gente resgatou e que já conhecia o evangelho, que a gente tem que cuidar daquela alma, do que uma alma que você pegou lá sem conhecimento nenhum. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar, com as mulheres da igreja, né? Cuidar uma da outra. Tentar ir bloqueando
as falinhas, os comentáriozinhos e cortando. Porque uma hora ela vai dizer assim, pô, a fulana não fala mais comigo. Beltrano não faz comigo. O que tá acontecendo? Quero saber o que tá acontecendo. Então, para que ela venha querer saber e agir, você vai ter a tua oportunidade de dizer assim, não, agora eu tô vivendo uma vida real em Cristo, porque Cristo ensina assim, porque em Cristo, né, ensina daquele outro. Ah, nunca mais eu vou falar de ninguém, nunca mais. Claro que vai. Sou carne. Na hora a carne grita, né? Exatamente, uma hora tu vai fazer. Mas ao mesmo tempo o Senhor vai estar ali, epa, peraí, o que é isso? Né? Porque Deus, ele realmente ele não tá buscando os filhos perfeitos. A gente não é perfeito, mas ele quer que sejamos obedientes. Então é isso que eu quero buscar, ser obediente. Parece assim uma coisa que você escutava assim o pregador falar. Ah, por exemplo, o pastor Gesiel, ele fala assim: ah, porque essa palavra o Senhor ministrou em mim e agora eu vou ministrar para vocês. Beleza. Quem tá lá e que escuta e que às vezes tá fora, igual eu tava, beleza, ministrou para ele, agora vai ser para nós. Hoje não. Hoje eu entendo que primeiro vai ter que ministrar em mim. Primeiro eu vou ter que aprender. Se eu quiser que você aprenda. Né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Passar. Comentários, eu aceito. Glória a É Deus. porque tu falou assim, né? Sobre o que o pastor José ele ensina, que a palavra, primeiro, ela tem que alimentar a nossa alma, porque quando a gente se alimenta daquela verdade, a gente vai poder alimentar o outro. Porque uma alma sedenta não tem nada que dar para outra. Porque se tu não comeu aquele pão, tu vai continuar com fome, como é que tu vai alimentar o outro? Então é isso que eu vejo, sabe? Eu vejo tu falando agora, eu fiquei lembrando daquela primeira vez que tu ministrou, que tu tinha feito Transformada, né? Uhum. Então eu vejo assim uma diferença tão grande. Ai, que Eu vejo assim que tu cresceu um degrau. Amém. Porque é isso, Andréia. A gente vai, conforme Deus vai trabalhando, a gente vai subindo um pouquinho. Tu vai olhando para dentro de ti, tu vai vendo aquilo que precisa ser mudado e tu vai clamando a Deus, buscando o Espírito Santo através do conhecimento da palavra e ele vai ministrando no teu coração, ele vai te fazendo enxergar o que está dentro de ti. Exatamente. Porque como é que tu vai crescer se tu não olhar para dentro? Para que haja uma mudança, a gente tem que se enxergar primeiro, né? Porque se tu tá doente, a tua alma tá doente, tu não vai buscar cura, porque tu não reconhece que tu tá enferma. Mas quando tu olha para dentro de ti, tu reconhece que tu tá com aquela enfermidade, aí tu tem duas opções: ou tu busca a cura, tu continua enferma. E quando tu tá enferma, tu vai transmitir aquela enfermidade que tá em ti para os demais. Por isso que Deus, ele fala que uma pessoa curada, ela vai levar a cura, mas uma pessoa doente, ela vai adoecer o outro. Exatamente. E eu vejo assim que Deus está trabalhando em ti, te curando. E conforme tu vai te curando, tu vai amadurecendo, tu vai levando essa cura para as outras pessoas, porque é isso que Deus quer fazer em cada um de nós, né? Dar essa cura, curar a nossa alma, para que a gente seja cura na vida de outra. Porque assim, enquanto eu não estou curada, enquanto Deus não curou aquilo em mim, aonde eu chegar, eu vou, em vez de eu curar, eu vou levar enfermidade. Que benção. É um processo, né? É um processo, é dia a dia. É um processo. E é busca, é entrega, como tu falou. É tu te entregar e deixar o Espírito Santo ministrar e negar o teu, porque às vezes o confronto, Deus, ele nos confronta assim. E quando a gente busca, ele quer isso. Porque, como tu falou, ele não quer filhos perfeitos. Mas ele quer a verdade do nosso coração. Eu gosto muito daquele Salmo 51, quando Davi diz que quando a gente nasceu daquele jeito, a gente é isso, a gente olha para dentro da gente, eu sou assim. E é isso que eu sou. Eu nasci com os pecados, o pecado está diante de mim. Mas o que é que Deus quer? Ele não quer o perfeito de nós, mas ele quer a verdade. Eu sou assim, mas eu não quero ser. Então, o que é que tem o poder de mudar o meu ser? É só o Espírito de Deus, mas através de quê? Da palavra. Porque se eu não me alimento da palavra, ele não vai como que o Espírito Santo vai agir dentro de mim? Então, quanto mais a gente busca esse conhecimento, mais a gente está dando vazão para que o Espírito Santo trabalhe no nosso ser. Amém.
Você falou, os outros falaram. Não, imagina. Um coração contrido, né? Direcionado para Deus e aberto para receber e saber que a gente é falha e que a gente tem as nossas falhas, né? Os nossos imperfeições. A questão da palavra pregada, quando um pastor ou alguém leva a palavra no púlpito, a gente ter esse olhar também de saber que naquele momento é um homem que está lá no altar, mas não é que ele seja um homem perfeito, mas é um homem com defeitos e falhas, e que naquele momento o Espírito Santo está usando ele para ministrar a palavra pra gente. E ter esse entendimento também, assim como aqui também, sabe? E parabéns, tô orgulhosa da minha amiga. Tu tens crescido muito. Sim, a gente sabe Deus, disso, porque... mas é tu também, Andréia, buscando. Eu decidi mesmo. Sabe a questão mesmo, de escolha? Assim, eu escolhi. Eu escolhi. Tipo, a Andréia resolveu ir buscar e ir atrás. E, exatamente. sabe? Eu decidi, eu já escutava, assim, às vezes, muitas conversas, né? É porque você pode orar, lavando louça, limpando casa, fazendo essas coisas, né? Tipo, lá pra trás, né? E eu, às vezes, levava isso como se fosse algo normal. Não, eu posso botar um louvor e tal, mas eu venho descobrindo que não, que você precisa ter o teu momento lá com o Senhor, de rasgar o teu coração pra Ele, de falar tudo o que você tem pra fazer, né? Só que daí você precisa obedecer, porque Ele vai fazer, sabe? Ele vai fazer. Por exemplo, perdão. Quem é que gosta de pedir perdão pra alguém? Existem as pessoas que não tem problema, não, eu te perdoo. Mas e quem não gosta? Quando o Senhor manda pedir perdão, às vezes pra pessoa, até pra sogra, né? O Senhor manda pedir perdão, tu tem que pedir. Então eu falei, Senhor, se é pra fazer, eu vou fazer. E daí você vê que o Senhor, Ele se alegra, Ele faz aquelas coisas que você fala assim, meu Deus, Ele, sabe, é obediência total, assim, ó, 100%. Eu decidi. E a minha oração sempre é, Senhor, sonda primeiro meu coração, vê o que tem aí dentro, o que tá oculto. Até a mensagem de domingo, não sei se foi de manhã ou se foi à noite, que aquele pastor ministrou sobre Saul. Que Saul, ele foi ungido do Senhor, mas ele tinha as coisas mal ocultas no coração dele. Que foi quando ele não matou lá o rei, não pegou o ouro, pegou os gado lá, tudo que tinha de melhor daquele reino lá e levou. Então ele tinha ali no oculto do coração dele, ele tinha ali o que? A arrogância, né? A teimosia, a desobediência, porque ele não obedeceu ao Senhor. Então eu falo, Senhor, olha se tem alguma coisa no meu coração, tira. Eu não quero nada. Não quero que o Senhor dê. Eu falo assim, Senhor, não deixa nada, nenhuma vírgula que vai me afastar de ti, que o Senhor vai dizer assim, não vou fazer isso porque tem isso. Então, tira tudo. E Ele vai tirando. E Ele vai revelando pra gente as coisas que vão acontecendo, as coisas que você tem que mudar, as coisas que você tem que tirar. Às vezes uma coisinha, sabe, pequenininha pra nós. Mas como pra Deus não existe pecadinho e nem pecadão, tem que tirar. E é nas pedrinhas que a gente tropeça. Exatamente. Pequenininhas. Ai, não tem problema. Ai, não faz mal. Né? Então, até a gente teve um comentário sobre essa coisa da honestidade, né, com as pessoas. Hoje eu fui pegar as camisetas dos Homens Corajosos e aí ele falou um valor. Na mensagem do WhatsApp ele mandou um valor, mas eu não falei nada. Aí eu cheguei lá pra ele e falei assim, tem certeza que é aquele valor? Daí ele tem, eu falei, olha, bem, não era esse e tal? Daí ele ficou me olhando, e mais aquele outro lá que ficou pra trás? Aí ele, é verdade. Então, talvez se fosse em outra época, eu ia pagar o que ele pediu. O problema foi dele, ele que se confundiu. E assim era eu, e assim é muita gente. Não ia estar nem aí. Mas aí vem aquilo na tua mente, não é teu, ele errou, ele se confundiu, vai fazer o que é certo. Sabe? Então, aquelas pedrinhas, aquelas coisas pequenininhas, né? Porque ele poderia dizer assim depois, me confundi, mas agora ela já pagou, não posso fazer mais nada, né? Mas pra Deus aquilo ali é uma pedrinha que tá afastando ele de mim. É que agora tu se deixa ouvir o Espírito Santo. Sim.
E como às vezes a gente, antigamente, ou sei lá, às vezes mesmo, a gente, às vezes dentro da igreja, não interessa, a gente não se deixa ouvir o Espírito Não. Santo. Então se a outra ia pagar aquilo ali, deixa assim. É. A gente vai muito no deixa assim, né? Aham. Deixa não tem assim, problema. Não tem problema, pois é. E o não tem problema, que nem eu vi uma pregação esse tempo, não tem problema, o nada a ver, é que nem o cartão de crédito, né? Que tu vai passando, no final tu tem que pagar a conta. Uma hora a fatura chega. É, que uma hora a fatura chega. E aí, isso aí é a gente, É né? a gente. Porque quantas vezes a gente deixa o nosso eu, o velho Adão, que nem todo mundo fala, né? É. Quando ele vem, não. Aí tu faz várias. Por quê? Tu não deixa o Espírito Santo, não escutou a voz do Espírito Santo. Não, agora fica aí, Espírito Santo, que depois a gente conversa. É. Mas isso é nós no nosso dia a dia. E é, Somos seres humanos, né? e é engraçado que quando você se deixa isso acontecer, aquele velho eu, ele não tem mais poder para se levantar. Sabe? Ele enfraquece. Porque antes ainda eu falava assim, porque a velha Andréia quis se levantar. Hoje não. Hoje parece assim que ela realmente tá morta. Ficou caquética. Ficou caquete, nem consegue se mover, sabe? Porque eu não enxergo mais, eu não olho mais lá pra trás, sabe? Eu não olho mais lá pra trás. Tipo assim, morreu e ela não vai mais se levantar. Tá gravado. Tá gravado. Glória a Deus. Glória a Deus. A Wanda tá gravando.